Bom, galera, agora nós vamos fazer um exercício que vai aplicar a mesma ideia da aula anterior, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido muito bem ela, porque nós vamos aplicar muito parecido. Porém, o aluno aqui já começa a ter muita dificuldade, porque ele não me dá a distância. Ele começa a dar uma travada agora um pouco. Bom, vamos lá, vamos entender esse conceito. Ó, Pedro faz uma viagem na qual ele percorre metade do caminho com a velocidade de 40 km por hora. E o restante com 60 km por hora. Com isso, encontre a velocidade média em quilômetros por hora. Bom, provavelmente você deve estar pensando, cadê a distância que ele percorreu? Eu sei que é metade, mas quanto que é? Ele não me dá a distância que é e quer saber a velocidade média. E agora, como que a gente faz? Como a gente mata um exercício desse que ele só dá o valor das velocidades? Como fazer esse? Beleza? Vamos utilizar o mesmo conceito, a mesma ideia que nós fizemos agora há pouco, tá bom? Na outra aula, desculpa. Vamos lá, acompanhem comigo. O que a gente vai fazer? Olha como é simples. O conceito é igual. O que nós temos? Bom, ele percorreu metade do caminho. E depois a outra metade, não foi? Beleza. Se ele percorreu a metade do caminho, o deslocamento da primeira metade, eu posso chamar de x. Metade é x. Então aqui vai ser quanto também o deslocamento na segunda parte? X também. Percorreu x aqui e percorreu x aqui. O total é quanto? 2x. Tudo bem? Chama de x então, porque eu não conheço. Eu sei que a velocidade nessa parte, eu sei que é de 40 km por hora. E a velocidade nessa parte? 60 km por hora. Beleza. Agora, eu tenho o tempo que demorou aqui, eu tenho o tempo que demorou aqui? Não tem, porque eu não sei a distância. Como que eu vou saber o tempo que demorou se eu não conheço a distância? Como que eu sei o tempo se eu não sei a distância? Não tem como. Bom, agora vamos entender o conceito de velocidade média. O que é velocidade média mesmo? Vem comigo, ó. A ideia de velocidade média, você precisa do quê? Do deslocamento e precisa do tempo. Então eu preciso saber da distância total e preciso saber também de quem? Do tempo total, não é isso? Se eu preciso da distância total e eu preciso do tempo total, o que eu vou fazer? É o deslocamento que ele sofreu na primeira parte, mais o deslocamento da segunda parte. Dividido pelo tempo que demorou na primeira, mais o tempo que ele levou na segunda parte, que é o tempo total. Distância total pelo tempo total. Beleza. Professor, eu sei que isso aqui é x, eu sei que isso aqui é x. E x com x dá 2x. Então a velocidade média, 2x. O intervalo de tempo da primeira mais da segunda, eu não tenho. Agora complicou a nossa vida, mas eu tenho que encontrar isso e isso. Aí você deve estar pensando, professor, mas apareceu um x aqui. E agora? Mas se eu tenho x aqui e aparecer um x embaixo, x de baixo com o x em cima, eu simplifico e vai embora o x. Então pode ser, e vai acontecer isso, vocês vão perceber, que vai aparecer um x aqui para cancelar com esse. Professor, mas como? Vamos lá, vamos pensar com calma, vamos fazer a mesma ideia que nós fizemos na outra aula, certo? Vem comigo, olha só. Eu preciso do tempo da primeira e eu preciso do tempo da segunda parte. Como que eu faço isso? Bom, para encontrar o tempo da primeira, V1 é igual a delta S1 por delta T1, correto? Beleza. Aí o V1 é quanto? 40. O delta S1, x. E o intervalo de tempo é de quanto? Delta T1. Perfeito? Eu posso mandar o delta T1 para lá e eu mando 40 para cá. Multiplicação cruzada porque tem uma igualdade. Então, delta T1 é igual a x sobre 40. Alisson, mas só que apareceu o x. Lembra? Eu tenho x em cima. O x de baixo vai cancelar. Então não tem importância nenhuma. Deixa assim por enquanto. Agora eu achei o tempo da primeira parte, mas eu preciso do tempo também da segunda parte. O que eu faço? V2
igual delta S2 por delta T2. Quanto que é o V2? Não é 60? Coloca aqui o 60. Agora, quanto que é o deslocamento da segunda parte? Deslocamento é x também, não é? Então, é chamar de x. Pelo intervalo de tempo da segunda parte, delta T2. Eu mando delta T2 para lá e mando 60 para cá, não é isso? Então, delta T2 é igual a x sobre multiplicação cruzada, não é isso? 60. Beleza. Eu tenho que aqui é x sobre 40 e aqui é x sobre 60. Professor, mas apareceu o x, ele vai simplificar, fique tranquilos. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Para não ficar confuso, somando esse tempo mais esse, eu vou fazer separado. Então, vem comigo. Ó. O que nós temos? Nós temos o seguinte, né? Ó. O delta T total, você concorda que é o delta T1 mais o delta T2? É o tempo que demorou na primeira parte, mais o tempo que demorou na segunda parte, não é isso? Beleza. Vou colocar aqui o delta T é igual. Quanto que é delta T1 mesmo? Não era x sobre 40? Quanto que é delta T2? Vou colocar um pouquinho espaçado. X sobre 60. Tudo bem? Tá. Eu gosto de fazer uma coisa quando eu tenho um tipo de conta desse. Tá? Eu vou tentar mostrar para vocês como que faz, para vocês entenderem isso, para você conseguir fazer de cabeça, tá bom? Só de olhar você saber quanto que dá. Concordo que para poder fazer soma de frações, isso aqui são frações, para a gente poder somar as frações, nós temos que ter o quê? Nós necessitamos ter o mesmo denominador, não é isso? Tá. Os denominadores são diferentes. Como que eu faço para eles ficarem iguais? Vocês tiram, geralmente, o mínimo múltiplo comum, não é isso? MMC, não é? Tá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar aqui por 3 e vou multiplicar aqui por 3. Posso fazer isso? Pode, porque eu estou multiplicando e dividindo ao mesmo tempo por 3. Pode fazer isso? Pode. A mesma coisa se tivesse multiplicado por 1. Concordam? Beleza. Quando eu multipliquei aqui por 3, aqui ficou 120, não ficou? Agora, por qual número que eu devo multiplicar esse para ficar com o mesmo denominador daquele? De novo, por qual número eu devo multiplicar esse denominador para ficar igual a esse aqui que deu 120? Concorda que é por 2? Então, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, que é a mesma coisa se tivesse multiplicado por quanto? Por 1. Posso fazer isso matematicamente? Desde que passe em cima e embaixo? Pode. Beleza. Agora, vamos lá. O delta T igual. Concordam que aqui deu 3x mais 2x? 3x mais 2x dá 5x. Aqui dá 120, aqui deu 120, não deu? Mesmo denominador, lembra? 120. Aqui você pode simplificar, dividir por 5, né, em cima e embaixo, dá x sobre 24. Vou deixar 5 que eu acho mais fácil, tá certo? Vou deixar 5x sobre 120, que eu acho que é mais fácil para fazer a conta depois. Tudo bem? Então tá. Eu cheguei que o tempo que ele demorou total foi de 5x sobre 120. O que nós vamos fazer? Olha só. Eu não preciso do delta T1 mais delta T2? E não é isso aqui a soma dos dois? É. Então eu vou pegar isso aqui. Nós fizemos aqui, né? Fiz isso aqui. Aqui. Agora eu vou pegar isso e vou mandar aqui. Tudo bem? Então vai ficar quanto? 5x sobre 120, não é? O que nós sabemos de divisão de frações? Mantemos em cima e multiplicamos pelo inverso do de baixo, não é? Então a velocidade média é igual a 2x vezes, multiplicando pelo inverso do de baixo, era 5x sobre 120, não era? Então vai para cima e inverte. Fica quanto? 120 sobre 5x. Correto? Esse x não ficou 2 vezes x vezes 120, tudo dividido por 5 vezes x? Ficou, né? Então esse x com esse x pode simplificar, não pode? Beleza? E aí ficou como? 2 vezes 120, que dá 240 dividido por 5. Tá, velocidade média 240 dividido por 5. Beleza? Bom, o que eu gosto de fazer quando eu chego no número desse? Para conseguir fazer mais rápido, o que eu faço? Eu faço isso aqui. Olha a ideia como é bastante simples.
eu multiplico por 2 aqui e aqui. Por que eu faço isso? Porque 240 dividido por 5 é difícil fazer de cabeça, não é? Tá, mas se você fizer isso, você consegue. Por quê? Porque ficou 480 por 10. Você conseguiria pensar nisso. E 480 dividido por 10 é quanto? 48 quilômetros por hora. Então, vocês viram como ficou simples quando multiplicou? Tá, eu vou mostrar umas ideias para vocês, tá? Galera, o que eu quero que vocês entendam aqui, disso aqui que a gente acabou de montar aqui, é o seguinte, que deu o mesmo valor da aula anterior. A aula anterior também tinha dado 48 km por hora. E lá a distância era 120 km, não era? Era uma distância fixa. Ele percorreu metade e a outra metade, 60, 60, né? Se for incógnita, deu o mesmo valor. Então não importa quanto que é essa distância, resumindo é isso. Se ele percorreu com 40 e com 60, desde que seja metade e a outra metade, então vai dar 48 sempre. Tudo bem? Aí você talvez esteja pensando, mas por que que deu isso, né? Por que que chegou a isso? E como que tem uma outra forma para fazer mais rápido? Tem. Tem uma forma, por exemplo, que eu vou demonstrar como se chega até ela, que é assim, a velocidade média igual a 2 vezes a velocidade do primeiro ponto, vezes a velocidade do segundo, dividido pela soma das duas velocidades. Isso aqui é chamado de média harmônica das velocidades. Professor, eu poderia jogar nessa fórmula direto e chegar na resposta? Poderia. Professor, então você mostrou tudo isso e eu precisava saber só disso? Sim. Mas só que por que então você fez tudo aquilo ali e não mostrou só a fórmula? Porque essa fórmula aqui é somente para quê? Para duas distâncias iguais. Se for dividido em 3 distâncias iguais, você não faz. Porém, com essa ideia que eu passei para vocês, com 3 distâncias iguais, 4 distâncias iguais, qualquer exercício você faz. Isso aqui é só 2 distâncias iguais. Então você não faz todos, você faz alguns, não é todos. Tudo bem? Então tá. Agora, deixa eu mostrar uma ideia para vocês que eu acho que é interessante, e daí eu vou fazer um exercício para aplicar isso aqui, essa ideia. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Aquela divisão por 5. Olha como fica mais fácil a sua vida. Quanto dá 4,1 dividido por 5? Imagina, alguém chega para você, quanto dá 4,1 por 5? Você faz de cabeça? É difícil, não é? Não é, não. Multiplica por 2 em cima e embaixo. Dá quanto? 8,2 dividido por 10. Quanto se divide por 10? A vírgula não anda uma casa para cá? Anda. Então dá 0,82. Correto? Então tá. Agora, deu 0,82. Pense nesse número. Por exemplo, 152 dividido por 5. Quanto que dá? De cabeça é difícil, né? Não é não. Multiplica por 2 em cima e embaixo. 152 vezes 2, se fosse 150 vezes 2, dá 300. Então dá 304, não é isso? Dividido por 10. 304 dividido por 10 dá 30,4. Viram? Então é bem simples. Isso aqui ajuda bastante para resolver os exercícios, tá certo? Ele vai ficar bem mais fácil. Tá. Agora, uma outra coisa que eu preciso explicar para vocês, para ficar mais fácil para chegar nessa dedução, eu preciso relembrá-los uma coisa. Por exemplo, eu tenho 2 sobre A menos 5 sobre B. 2 sobre A menos 5 sobre B. Para a gente poder fazer essa subtração, eu tenho que deixar com o mesmo denominador. Para deixar com o mesmo denominador, eu multiplico por B aqui em cima e embaixo. Posso fazer isso matematicamente? Pode. Eu vou multiplicar aqui e aqui por B. Aqui, para ficar igual aquele ali, eu tenho que multiplicar por quem aqui embaixo? Para ficar igual isso aqui, que aqui está AB agora, não está? Por quem que eu multiplico aqui? Por A, né? Posso fazer só embaixo? Não. Tem que fazer em cima e embaixo, não é? Vocês concordam, então, que isso aqui vai dar o quê? AB, deu AB embaixo, ficou o mesmo denominador, e aí ficou 2B menos 5A. Pronto. Chegamos nisso, não chegamos? Tá. Aí você deve estar pensando, professor, por que você está falando isso? Agora vocês vão ver nesse exercício. Vamos lá. A ideia é a seguinte, ó. Eu tenho agora, imagina que um móvel percorreu, tá? Metade do caminho, ΔS1, x, e a outra metade,
que é delta S2, que é x também, esse aqui é o quarto exemplo. Aqui ele percorreu com uma velocidade V1, aqui percorreu com uma velocidade V2. Quanto que é o valor? Não sei. Não sei. Aqui eu sei que é uma velocidade, aqui é outra velocidade. Metade com uma e outra metade com a outra velocidade. E eu quero saber quanto que é a velocidade média. Quero encontrar a velocidade média. O que nós sabemos? Velocidade média. Eu preciso do quê? Distância que ele percorreu. E dividir por quê? Pelo tempo. Tá. Eu sei que a distância vai ser o delta S1 mais delta S2. Ou seja, x mais x. Quanto dá? 2x. Porém, eu preciso do delta T1, o tempo que demorou na primeira parte, mais o tempo que demorou na segunda parte. Preciso do tempo da primeira, mais o tempo da segunda parte. Concordo? Beleza. Preciso desses dois. E agora, como que nós vamos encontrar esses dois? Como que nós fazemos esses dois? Nós fazemos o seguinte, ó. Eu vou pegar agora, vou fazer assim. Vou encontrar isso e vou encontrar isso. Vamos lá? Acompanhem comigo. Veja se não é a mesma coisa que fizemos nos primeiros, que talvez vocês já acharam difícil o primeiro. Agora vocês estão vendo que nós estamos repetindo para ir gravando a ideia. Eu tenho que a velocidade aqui é o delta S1 pelo intervalo de tempo que demorou nesse trecho, correto? Beleza. Então eu tenho que V1 igual, qual é a distância que ele percorreu? X. Pelo intervalo de tempo que ele gastou aqui. Concorda que eu mando o delta T1 para lá e o V1 para cá? Multiplicação cruzada? Então, delta T1 é igual a x sobre V1. Professor, mas apareceu x e V1, duas incógnitas. Não tem importância. A resposta vai ficar em termos de V1 e de V2. A resposta. Em termos da velocidade 1 e da velocidade 2. Agora o que eu faço do outro lado? A mesma coisa, não é? Então vamos lá. V2, delta S2 por delta T2. V2 igual delta S2 por delta T2. Quem que é o delta S2? X por delta T2. Manda o delta T2 para lá e o V2 vem para cá, não é isso? Então, o intervalo de tempo na segunda parte é igual a x sobre V2. Certo? Tudo bem? Agora, para achar o tempo total, não tem que somar esse e esse. Agora nós vamos usar aquela ideia que eu passei para vocês agora há pouco ali, de como faz com frações com incógnitas. Tá? O que a gente faz mesmo? Vamos fazer aqui embaixo, ó. Eu vou pegar e vou montar ele. Aqui, vem comigo aqui, ó. Vem comigo. Delta T1 mais delta T2. O delta T. Vou aplicar esse conceito, tá? Então, o delta T é o delta T1. Quem que é o delta T1? X sobre V1 mais o delta T2. Quem que é o delta T2? Que é o tempo da segunda parte. X sobre V2. Beleza. Para poder somar, eu tenho que ter o quê? O mesmo denominador, correto? Por quem que eu multiplico esse e por quem que eu multiplico esse para ficar iguais? Esse aqui eu multiplico por V2. Posso multiplicar só embaixo? Não, né? Tem que fazer em cima também. Então eu multipliquei em cima e embaixo por V2. É a mesma coisa se tivesse multiplicado por 1. E aqui eu multiplico por quanto para ficar igual a esse aqui agora? Por V1, né? Posso fazer só embaixo? Não. Faz em cima e embaixo. Então vai ficar V1 em cima também. Certo? Agora, você concorda que ΔT vai ficar V1 vezes V2, né? Ó, não importa a ordem, né? Que é o denominador que é igual para os dois. Então, vamos colocar V1 vezes V2. E aqui, eu tenho xV2 mais, eu já copiei o denominador, xV1, não é? xV2 mais xV1. Vocês concordam que como eu tenho x multiplicando o V2 e eu tenho x multiplicando o V1, eu posso colocar em evidência o x? Então eu posso escrever assim, não posso? Ó. X que multiplica
V1 mais V2, tanto faz a ordem, sobre V1 vezes V2. Então, x vezes V1 dá xV1. X vezes V2, xV2. É o chuveirinho, né? E aqui, V1 vezes V2, V1 vezes V2. Certo? Tá. Agora, isso aqui é o tempo, que demorou. Eu sei que é confuso, tá? Mas tem que aprender isso aqui, é importante, tá? Beleza, montamos aqui? Montamos. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse ΔT, que é o tempo total, isso aqui, e vou substituir ele onde? Aqui, ó. Vem comigo. E vou jogar aqui. Então, a velocidade média vai ficar 2x dividido por, vou colocar com outra cor de giz, x, que a gente fez ali agora, V1 mais V2, dividido por V1 vezes V2. Não é isso? Divisão de frações. O que a gente faz mesmo? Mantém o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, mantém o de cima vezes o inverso do de baixo. O inverso do de baixo vai ficar quem? V1 vezes V2, dividido por x, V1 mais V2. Então, ficou aqui em cima 2 vezes x vezes V1 vezes V2. Tudo isso dividido por x, abre parênteses, V1 mais V2, fecha parênteses. Concorda, então, que esse x com esse x pode simplificar? Sim. E esse x com esse x poderia ter simplificado aqui, não poderia? Poderia, vai chegar a mesma resposta. Agora, o que ficou a velocidade média? Ficou 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Professor, isso aqui para duas instâncias iguais? Sim. Quer dizer, então, que aquele um que era 40 e 60 era só pegar 2 vezes 40 vezes 60, dividido por 40 mais 60? Sim. Ó, 2 vezes 40, 80, vezes 60, 4.800. Dividido por 60 mais 40, dividido por 100. 4.800 por 100, 48. Chegaria na resposta. Professor, mas é muito mais rápido. Por que você não fez isso? É porque tem exercícios que não dá para fazer isso. Às vezes são 3 instâncias iguais. Isso aqui é somente para 2 instâncias iguais. Então, isso aqui, somente para 2 distâncias iguais. Alguns locais vão chamar isso aqui de média harmônica das velocidades. Então, média harmônica das velocidades. Beleza? Certo, galera? Então tá aí. Esse exercício tem uma partezinha mais difícil, tal, né? Mais trabalhosa, tá? Realmente não é tão simples assim velocidade média, tá? Mas só que é um dos conceitos mais cobrados no vestibular, tá? Então fique bastante atento, porque isso aqui você não vai escapar, tudo bem? Eu vou fazer depois mais exercício na outra aula, aplicando esse conceito, mostrando uma aplicação disso aqui já direto, e mais um último exercício sobre isso aqui, para ficar mais claro, para a gente fechar bem essa ideia. Valeu? Continue com a gente. Um abraço!